Amém, meu irmão. Obrigado. Faz um ano que eu conheci o Dimas, aqui, pastor, mais ou menos isso. Ele está caminhando com a gente na capelania. Sueli, você falou que não é velha e não é mesmo. Eu sou uma criança, você me viu criança ainda. Faço parte dessa família há quase 26 anos também, pastor. Quando mudei para São Paulo e conheci vocês lá no Jabaquara ainda. E desde lá a gente é vizinho e nos conhecemos esse tempo todo. Parabéns à igreja. Jéssica, cadê a Jéssica? Jéssica. Qual que é o nome da irmã Kátia mesmo? Catiliane. Catilian. Gente, quantas Catiliãs tem aqui dentro dessa igreja hoje? A Jéssica fez a introdução do que eu vou estar ministrando aqui nessa noite. Pessoas como a Kátia, que plantam sementes e olhem vocês o fruto dessa semente hoje. Imaginem quantas pessoas lá fora estão produzindo frutos através do trabalho de vocês, através desta igreja. Antes da gente vir para a palavra do Senhor, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado no campo missionário, conhecido como escola. Então, Jéssica, também estamos atuando lá dentro das escolas. E aí eu vou convidar vocês a assistirem 2 vídeos bem rapidinhos, que vão trazer um resumo aí do que a gente tem feito lá do lado de fora da igreja. Meu irmão, faz a gentileza. O que você quer viver? Liberdade, transformação, paixão, intensidade e salvação? Nós sabemos por onde você pode começar. Evangelismo, discipulado, relacionamentos, oração, ação. As escolas são campos brancos para a ceifa, e a nossa missão é transformá-las em celeiros de missionários. Estamos em mais de 130 cidades, somos mais de 2.500 voluntárias e voluntários e alcançamos mais de 400 mil alunos. Há quase 70 anos, investimos nossos esforços para alcançar mais estudantes do país com a oportunidade de conhecerem e seguirem a Jesus. 3 dos nossos ministérios atuam diretamente nas escolas com adolescentes e jovens. O projeto Escola da Vida é a nossa porta de entrada. Durante 4 semanas fazemos uma imersão no ambiente escolar, promovendo atividades que geram transformação. No Ministério da Capelania Escolar, semeamos esperança, servindo alunos, professores, funcionários e familiares. Jovens Alcançando Jovens é um dos lemas do nosso Ministério de Estudantes em Ação, que prepara estudantes para alcançarem as vidas ao seu redor. São inúmeros testemunhos de professores, estudantes e pais que tiveram suas vidas transformadas. Vidas alcançadas, restauradas, curadas, avivadas. Nós não vamos parar até que cada jovem e adolescente tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus Cristo. Quer se juntar a nós? Inscreva-se e faça parte da MPC. O projeto que vocês estão fazendo ajudou muito, porque, era um momento difícil da minha vida. Tanto que até quando foi feito a minha mãe meio que estava se recuperando ainda. Ela ainda estava tomando os remédios. E vocês indo na sala fazendo esse projeto me ajudou, entendeu? Me ajudou a ter esperança, entendeu? Acreditar em mim mesma. Para nós, o trabalho da capelania é bem importante e tem muita relevância no contexto da socioeducação. Os jovens em privação de liberdade ficam totalmente isolados do mundo exterior, podem trazer novos horizontes,
né, novas oportunidades. Então eles podem aproveitar do trabalho da capelania para ter uma visão de como será depois da sua saída. Então eles podem aproveitar bastante e ter um novo horizonte. E saber que lá fora tem um mundo que eles podem seguir, um novo caminho, que não seja das drogas, ou do tráfico, ou até mesmo do roubo e do furto. O que você acha de um projeto que entra nas escolas ensinando princípios, valores e virtudes aos nossos jovens e adolescentes? Que entre também em instituições como a Fundação Casa, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar exatamente essas questões do cotidiano dos jovens e adolescentes. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que Deus ele venha nesse exato momento e ele venha ministrar no teu coração. Não liga para a multidão não. Vem aqui, vamos orar. Pode vir, galera. O projeto Escola da Vida foi muito impactante aqui na escola, né? A gente tem observado muitas coisas que a gente descobre na vida das crianças, que a parte do dia a dia a gente não conseguiu detectar, né? E a gente viu assim, muitas coisas graves até, né? Que através do projeto a gente detectou e conseguiu conversar com as crianças, com os pais e alguns encaminhar para serviços especializados. Nesse momento você consegue observar lá atrás que o Rafael está dando uma aplicação aqui para a galera, porque antes a gente acabou de fazer uma dinâmica sobre respeito. A gente fez a galera, cada um escolheu um mico com seu amigo, mas no final a pessoa mesmo acabou fazendo o mico na frente de toda a classe. A gente fala isso para que o pessoal venha entender na prática. Claro que dentro de uma brincadeira, dentro de algo mais ilustrativo, a questão do respeito ao próximo, dentro da sua sala, dentro dos professores e junto com a família. A MPC Brasil chama Mocidade para Cristo. Ela está no Brasil, já tem 73 anos. Esses dois vídeos já estão um pouquinho antigos aí. Mas ela está no Brasil há 73 anos. Veio dos Estados Unidos. Um dos primeiros missionários que trouxe a Mocidade para Cristo para o Brasil foi o pastor Billy Graham. E nós atuamos dentro das escolas. E hoje eu sou líder tanto aqui na região do ABC Paulista, como a nível nacional do Ministério da Capelania Escolar, pela MPC Brasil. E atuamos dentro das escolas desenvolvendo vários desses projetos que vocês viram. E aí, estando aqui, eu já quero convidá-los, não só trazer essa informação para vocês, mas aproveitar esse momento e já convidá-los, porque nós teremos aqui no ABC, em São Bernardo do Campo, nesse mês que já começou, nós teremos 2 encontros, já estão marcados e talvez você se interesse, queira participar. Temos aqui a Divone, que também faz parte, já caminhou com a gente. Talvez você tenha esse interesse de ir para dentro da escola, aprender, desenvolver esse trabalho lá. Na semana do dia... Pode passar mais um. Na semana... vou falar dos 2 projetos que nós vamos desenvolver aqui. A capelania escolar, nós fazemos isso toda semana, uma vez por semana, nós vamos para dentro das escolas e levamos projetos, levamos palestras que fazem as pessoas, os alunos refletirem sobre princípios e valores dentro da escola. A gente busca resgatar isso e hoje nós estamos em 5 escolas. E o projeto Escola da Vida, que também foi um dos projetos citados nesse vídeo, nós ficamos uma semana inteira dentro da escola, temos lá um impacto evangelístico e nesse mês, no dia 19 a 23 de maio, vai acontecer lá
no colégio no Ferrazópolis, lá em São Bernardo, no final do ponto do trólebus. Tem uma escola lá que é o Colasso, Luísa Colasso Queiroz Fonseca, vai estar recebendo a gente lá do dia 19 a 23 de maio, no período da manhã. Se você tiver interesse em participar deste projeto, quiser conhecer, ir para dentro da escola com a gente, tiver disponibilidade, pode procurar o Dimas tem essas datas, o Dimas tem o meu contato, vocês podem ir com a gente participar desse evento dentro das escolas para poder conhecer. E o próximo slide vai trazer um treinamento que já está marcado para o dia 31/5, também lá no Ferrazópolis, numa igreja Batista Nova Aliança. Vai acontecer das 8h30 às 15 horas, onde nós vamos apresentar melhor o projeto, a MPC, e ensinar a vocês para que vocês possam desenvolver os projetos dentro das escolas. Esse QR Code que está aparecendo aí vai direcionar vocês para o Google Forms, que vai fazer a inscrição. Esse treinamento tem o custo de R$30, está incluso o treinamento, o material e o café da manhã. Então, se vocês quiserem também, esse material vai estar disponível aqui para vocês, vocês podem acessar. E o próximo slide é o meu contato, mas aí o Dimas tem, então vocês podem continuar falando comigo, falando com a gente, porque a gente tem certeza que semear esperança nas escolas vale a pena e as coisas vão mudar quando a escola mudar. Tudo muda quando você muda. Nós temos essa frase pintada em várias paredes de escolas, para que isso fique gravado na retina do jovem, do adolescente, e que isso promova a mudança, que a sociedade onde nós estamos inseridos seja diferente através da vida deles, através da escola. É de lá que sai a sociedade que nós esperamos, pessoas mais justas, profissionais para nos atenderem. Então esse é um pouquinho do trabalho que nós realizamos dentro das escolas, compartilhando com vocês aqui. Como o Dimas falou, me chamo Bruno, casado com a Daniela, que está aqui comigo, pai da Giovana, de 18 anos, e do Bernardo, de 11 anos, que não vieram hoje, estão na igreja lá onde a gente congrega, lá do lado de casa, na Naval. Então, esse sou eu, atuo também dentro das escolas, então todo o meu trabalho missionário é voltado para o campo escolar, é voltado para dentro das escolas. E Jéssica, de verdade, fiquei muito contente com o seu testemunho, porque eu olho para dentro das escolas, mas o campo missionário é muito grande. E quando falamos em campo missionário, quando o Senhor nos dá essa missão, lá em Mateus capítulo 28, ele fala: vai por todas as nações, pregue a palavra, faça discípulos. A Jéssica é um exemplo de uma nação onde a Catilane, é isso? Catilian enxergou, foi lá, semeou no coração dela, e está aí o resultado de semear, de ir lá, correr atrás e levar a palavra do Senhor à vida das pessoas. Assim como a Catilian, uma pessoa anônima na cidade, não é? Talvez não conheço ela, mas talvez não fosse aquela pessoa mais conhecida do bairro, mais famosa da igreja. Ela plantou uma semente que nós colhemos o fruto. Existem também na Bíblia pessoas que, no seu anonimato, acreditaram no chamado de Deus, colocaram isso em prática e foram e transformaram a vida de pessoas, que trouxeram até nós transformação, trouxeram até as nossas vidas hoje a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Atos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te,
e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que o recuperasse a vista. Esse versículo está dizendo que Saulo estava orando e viu Ananias entrar e colocar as mãos. Vocês conhecem essa história. Um pouquinho antes aqui, Saulo recebe uma carta do governador autorizando ele ir até Damasco e lá exterminar as pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Beleza? Então, Saulo estava indo para matar os cristãos, as pessoas que seguiam Jesus, e aí nesse momento Saulo tem um encontro com Deus, ele fica cego e vai lá para a rua direita, lá na casa de Judas, e lá ele está orando. E aí em oração o Senhor mostra para ele que alguém vai entrar, vai colocar as mãos sobre a vida dele e vai orar por ele, e ele vai voltar a ter vista. Versículo 13. E Ananias, porém, respondeu assim: Senhor, todo mundo ouve a respeito desse homem. Quantos males ele fez a tantos que te seguem. E trouxe para cá autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que te seguem, que invocam o teu nome. E aí o Senhor respondeu a Saulo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, e a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que eu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. Em seguida se levantou e foi batizado. Eu não vou falar de Paulo, não vou falar da Jéssica, mas eu vou falar de Ananias. E Jéssica, me perdoe, eu vou falar da Catilian. Quero tirar o foco dessas principais pessoas e olhar para uma pessoa que não era famosa, mas que teve um papel importantíssimo na história da Jéssica, da sua família, na história dessa igreja, na história da sociedade. Ananias, um personagem no texto bíblico, na Bíblia, quase que anônimo. No livro de Atos, lá no capítulo 22, diz assim sobre Ananias: um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Isso é a única coisa que nós sabemos sobre Ananias, que ele era respeitado ali. E como lemos no versículo 10, ele era um discípulo, uma pessoa que temia ao Senhor. Só isso. Nós não sabemos a sua genealogia, não sabemos quem foram seus pais, não sabemos da sua profissão, não sabemos da sua família, mas sabemos que era um homem piedoso, temente e servo a Deus como a Catilian. Assim como eu e você, a vida de Ananias começa a se equiparar, porque nós não conhecemos Jesus pessoalmente, nós não vivemos com Jesus pessoalmente, mas nós conhecemos e ouvimos falar
de Jesus e cremos nesse Deus. Ananias estava nessa situação. Ele conhecia o Senhor, era temente ao Senhor, homem de Deus a ponto de o próprio Deus o chamar pelo nome e falar assim: Ananias, vai lá. Catilian, vai lá. Irmão Francisco, vai lá. William, vai lá. Samuca, vai lá. Eu quero ressaltar, nesse ponto da nossa conversa, que Deus não faz acepção de pessoas, e esta missão que o Senhor dá, ela não é dada só para mim, não foi dada só para o Dimas, não foi dada só para os pastores dessa igreja. Essa missão que o Senhor deixou é dada a todos vocês. E o nosso papel é estar disposto a ouvir a voz de Deus. E aí já vou adiantar, estar disposto em dizer: eis-me aqui, Senhor. Não digam: eis-me aqui, Senhor, envia o Dimas. Não digam isso. Não diga assim: eis-me aqui, Senhor, envia o Bruno, que já está acostumado. Envia a Jéssica, que já está lá dentro da escola, usa ela. Não digam isso. Até porque Ananias pensou em falar isso. Não sei se vocês viram, mas no versículo 13 ele ficou: Senhor, pensando em outra pessoa para ele falar assim: envia outro, por favor. Ele: Senhor, esse cara vai matar, esse cara... Eu sei que você também tem medo. Eu sei que também você tem vergonha. Eu sei que também você tem limitações que impedem, que são colocadas como barreiras de você ir para dentro da escola, ir para o campo missionário, falar de Jesus lá onde você trabalha, levar a palavra do Senhor para dentro da sua casa. Eu sei, existem dificuldades. Ananias também, como ser humano, teve essa dificuldade. E ele, de coração bem sincero, ele quis dizer ao Senhor: Senhor, por favor, envia outra pessoa, porque ele vai me matar. O histórico desse cara é de que ele vai me matar, e eu não quero morrer agora. O céu é bom, não é, gente? Quem gostaria de ir para o céu agora? Eu sabia, ninguém levantou, pastor, ninguém levantou a mão. O céu é bom pra caramba, a gente prega isso, mas Saulo também não queria ir para o céu nessa hora. Saulo vira e fala assim: não, Senhor, não, envia outro, porque ele vai me matar. Brincadeiras à parte, Ananias estava ali, no íntimo com Deus, porque ele servia a Deus de verdade, porque ele vivia com Deus de verdade, e Deus tinha essa intimidade, e Deus vai lá e fala: ô Ananias, é para você ir, vai, levanta, vamos embora, vamos. Quando Deus atrai você para perto dele, quando Deus, Jéssica, te trouxe para perto dele, não foi para ele ser, não, é para que você seja por ele e para ele, é para que você faça por ele e para ele. Meus irmãos, quando o Senhor te chama a viver essa vida com ele, ele não está te chamando apenas para que ele seja glorificado. Ele tem um projeto para você, ele tem algo de especial para você. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, Deus diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando Deus te chama, Deus não quer que ele seja somente glorificado, ele quer que você faça aquilo que ele projetou para você.
Ele quer que você, através dele, por ele e para ele, vá e alcance as pessoas. Coloque a mão sobre os enfermos e que esses enfermos voltem a ver. Coloque a mão sobre o ombro de uma criança. Segure na mão de uma criança, ensine a ela o caminho ao qual ela deve andar, para que nem quando estiver da minha idade, não se desvie dele. Imagina os filhos da Jéssica, uma sociedade completamente diferente, através de uma pessoa anônima na sociedade. Uma sociedade que pode ser completamente diferente através de vocês aqui no Parque Bristol. Um bairro, vários bairros, uma nação diferente através da sua atitude, da sua disponibilidade em ouvir a voz de Deus e se colocar à disposição de Deus. Ananias quase não foi. Nicodemos não foi. E às vezes, nós também não vamos. Ah, Bruno, tudo bem, puxa vida, eu não fui, o que isso pode me acarretar, o que pode acontecer? Resistir aos planos de Deus pode gerar algumas consequências, meus irmãos. Vou dar um exemplo bem simples. Dentro de casa, eu tenho 2 filhos, né? E um é menino. A menina é mais organizada, mais cuidadosa. O menino não. Não sei quem é pai, mãe de menino aqui. Cara, tem meia atrás da cama, tem a cueca embaixo da cama, tem tudo isso. Tá? Na minha casa também tem tudo isso. E quando eu falo assim, vai arrumar suas coisas, e ele não vai, amanhã alguém vai fazer. Se ele não fizer, ainda mais quando é na nossa casa, alguém vai fazer. Se eu falar para ele assim, fiote, levanta e vai jogar o lixo fora. Se ele não for, amanhã alguém vai fazer, certo? Tranquilo? É um pai falando para o seu filho. Mas ele vai perder muito com esse pai, porque ele não está fazendo. E isso eu estou falando do meu filho, Bernardo, o nome dele. Ele vai perder. Ontem eu brincando com ele perdeu R$50. Brincando, tá? Só brincando, ele perdeu R$50. Eu vendi um negócio nesses grupos, uma cadeira, já estava lá, não ia usar mais, eu vendi R$50. Aí eu falei assim, ganhei R$50. Ele, então dá para mim. Tá bom. Você vai querer mesmo? Põe na minha caixinha lá, no meu cofrinho. Beleza. Estamos andando, fazendo compras lá no mercado. Eu falei assim, leva esse carrinho para lá. Aí ele, 11 anos, já reclamando, não queria só levar o carrinho lá. Eu falei, beleza, ganhei R$50. Não, pai, não, já foi. Gente, brincadeiras à parte. O Senhor, Ele tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor nos chama. Se nós não atendemos ao chamado do Senhor, alguém vai fazer. Isso é fato, beleza? Mas quem não está fazendo, triste dizer, está perdendo alguma coisinha que o Senhor tem para fazer. Está deixando de viver o milagre do Senhor. Está deixando de ouvir, ver pessoas experimentando do amor de Deus, de Jesus Cristo, chorando, agradecendo por aquilo. Está perdendo. Mas existe uma boa notícia para você que ainda não está fazendo nada. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, o Espírito de Deus fala à igreja: lembre-se, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática
do primeiro amor, das primeiras obras. Então, se você, meu irmão, minha irmã, ainda não atendeu ao chamado de Deus, levantou a mão um dia num culto de missão como esse e disse assim: Senhor, eis-me aqui, mas você ainda não se colocou à disposição inteiramente do Senhor, lembra-te de onde caíste, levanta, e o Senhor está aqui de novo te fazendo esse convite para você ter uma nova vida com Ele. Deus não quer que você volte ao início do caminho. Deus não quer que você vá lá para trás. Deus quer que você levante daqui e a partir daqui vocês continuem a caminhar e praticar as obras de Deus na sociedade. Quando lemos e entendemos que Ananias ouviu a voz de Deus, e como eu já disse, ele tinha essa proximidade com o Senhor, e ele só ouviu a voz de Deus por causa desta proximidade. Se por um acaso você já ouviu falar, assim como eu não ouvi a voz de Deus, não consigo entender o que Deus está falando, está faltando proximidade, está faltando intimidade. Não dá para se falar com uma pessoa distante, não dá para se falar com uma pessoa que não tem relacionamento. E o Senhor, quando nos criou para que tivéssemos relacionamento, inclusive com Ele. Então, Ananias, ao ouvir a voz de Deus, ele se coloca diante de Deus e diz assim: eis-me aqui. O Senhor está te chamando. E Ele conta contigo, Ele conta com os seus dons, Ele conta com a sua capacidade, independente da sua idade. Eu estava conversando agora à tarde com uma missionária lá no Espírito Santo, na cidade de Guarapari, e ela está dizendo assim para mim: Bruno, eu tenho ido em tantos locais, em tantas igrejas, e parece que as pessoas não estão entendendo o que o Senhor ainda quer fazer através da vida delas. E eu vou ser sincero para vocês, meus irmãos, eu achei que isso fosse só aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade, na nossa região, por causa da loucura, por causa da correria, por causa do trânsito, por causa do trabalho, por causa dos filhos, escola. Não. Lá no Espírito Santo ela também está vivendo isso, a mesma coisa. As pessoas estão indo para dentro da igreja, de certa forma, e aí me perdoem essa fala um pouco pesada que eu vou falar agora, de forma egoísta, pensando somente em si, pedindo a Deus somente por si, louvando a Deus e agradecendo só pelo que o Senhor fez consigo. E tantas pessoas lá fora, precisando de ouvir essa palavra que vocês estão vindo aqui receber, as pessoas lá fora precisando disso, e nós levantamos a mão ao Senhor, dizemos com a maior alegria, em voz alta, para que o irmão do lado possa ouvir: Senhor, eis-me aqui. Mas no fundo, a gente está como Ananias, ainda pedindo para que o Senhor envie o colega do lado, envie outro, porque eu ainda preciso trabalhar, eu só vou fazer isto quando me aposentar, eu só vou ter esta nova vida quando, e tem pessoas morrendo, tem pessoas tirando a própria vida. Graças a Deus, agora, em abril, fazem 2 anos que nós não vivemos ataques, massacres dentro das escolas. E graças a Deus mesmo, porque tem muita gente orando, gente, para que isso não aconteça. Graças a Deus mesmo. E quando eu vou para dentro das escolas e converso com os alunos, eu pergunto assim: por que isso aconteceu? Eles falam: por causa do bullying, por causa de brincadeiras.
Por que que uma senhora com 72 anos precisou morrer? Por causa de uma brincadeira, por causa de... Não, isso não pode acontecer. Isso me faz levantar todos os dias e falar assim, eu preciso ir lá para dentro da escola. Vou dar uma pausa aqui na mensagem, contar um testemunho meu muito rápido, e me perdoem se eu falei isso da última vez que eu estive aqui. Eu me aproximei da capelania. Capelania, gente, é um termo que parece muito velho, né? É um termo que, isso é para velho, não sei nem o que é isso. Capelania significa cuidar do próximo. Simples assim. Dividir o que eu tenho de dons e talentos com o próximo. Isso significa capelania. Então, quando eu vou para dentro da escola e levo o ministério da capelania, eu simplesmente estou indo e cuidando das pessoas que estão lá dentro do ambiente escolar, dentro daquela comunidade. Professores, direção, alunos, pais dos alunos que também chegam até ali, a tia da limpeza, a tia da cantina, enfim. Eu me aproximei da capelania em 2014, quando eu sofri um acidente de moto e fiquei internado por 2 meses. Todos os dias, eu ficava esperando uma visita. Todos os dias, ansiando pela visita. A minha esposa ia lá todos os dias, a minha mãe estava lá todos os dias, mas mesmo assim, eu ainda esperava por visita. O dia que meu pai não ia, eu falava assim, cadê meu pai? Por que ele não veio aqui? E um leito do lado, ou tempo depois que eu já estava lá, chegou um senhor, e esse senhor sofreu um acidente na região de São Bernardo, mas ele morava no interior, só que o acidente foi muito grave, ele não pôde ser transferido para o interior, ele continuou o atendimento ali mesmo. Só que o interior longe, a família não conseguia vir visitá-lo. Gente, é horrível ficar no hospital. Eu já estava 2 meses, eu não aguentava mais. Via meus familiares todos os dias. Imagina esse cara, que não via ninguém, que ficava ali, dia após dia, paredes brancas, a televisão repete a mesma coisa, não sei se vocês já tiveram, não vou dizer esse privilégio, mas esse momento de ficar horas diante da televisão. Gente, o comercial é o mesmo, a fala é a mesma, o jornal mostra a mesma coisa. Imagina esse homem. E aí um dia, eu estou dentro internado, dentro do hospital, e aí bate na porta, de canto entra o pastor capelão da escola da minha filha. Ele viu que a minha filha estava triste, perguntou para ela o que tinha acontecido, ela conseguiu falar para ele, disse aonde eu estava, e aí ele foi lá me visitar. Eu achei que eu não fosse chorar hoje. E aí ele foi lá me visitar, do nada, aquela visita que eu menos esperava, mas que fez todo sentido para mim naquele momento. Ele saiu dali e eu falei, é isso que eu preciso fazer. Quantas pessoas estão dentro do hospital esperando uma visita, uma palavra de Deus? E aí eu saí do hospital. É um testemunho para outra hora, tá, gente? Eu levei, depois desses 2 meses que eu fiquei internado, eu levei mais 6 meses para voltar a andar, um tempo longo aí de recuperação, mas eu tinha uma convicção, eu preciso voltar para dentro do hospital. E aí, procurei um curso de capelania hospitalar e fui para dentro do hospital. E lá dentro do hospital, eu vivi experiências como a minha. Pessoas que estavam ali só esperando uma visita, essa visita não chegava, e de repente vem a palavra do Senhor. E essas pessoas têm a vida, sabe,
traz o fôlego de vida de volta. Tudo isso a partir do momento que nós falamos: eis-me aqui, Senhor. A partir do momento que eu falei: eis-me aqui, Senhor, eu fui avançando, alcançando campos que eu nunca imaginei entrar, que eu nunca imaginei pisar. Que você tenha a mesma coragem de, ao ouvir a voz de Deus, dizer: eis-me aqui, Senhor. Mesmo que você tenha dúvida, mesmo que você tenha medo. Ananias também estava em dúvida, Ananias também teve medo diante do pedido do Senhor para ele. Nesse momento, Deus fala para Ananias tudo o que ele tem que fazer. Ananias, vai até lá. Ananias, ora, coloca as mãos. E Ananias, com medo, ele acredita no que Deus está pedindo, acredita no que Deus pode fazer, e Ananias vai até a rua direita, e lá ele encontra com Saulo. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. Com esta moça que eu estava falando, lá da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, ela disse assim: ai, Bruno, eu estou com uma equipe, e nessa equipe pequena, poucas pessoas com essa disponibilidade toda, tem uma senhora de 70 anos, e ela fala assim: eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, mas eu gosto de estar lá. Gente, a importância de uma figura como esta dentro da sala de aula para aqueles alunos é transformador. É transformador. Talvez a sua limitação, talvez o que passe pela sua cabeça, as barreiras, os empecilhos, te impeçam realmente de ir para dentro da escola. Até porque nós somos, vivemos e agimos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós construímos contra nós mesmos. A nossa mente é preparada para inventar desculpas, para dar desculpas, para falar: não, hoje não dá, hoje eu estou com uma dorzinha aqui, hoje eu não vou. Uma vez eu também estava assim, uma vez eu também não queria entrar na escola, parei meu carro no estacionamento da escola e não queria nem sair de dentro do carro. Mas eu tinha um compromisso com aquela escola. As pessoas lá dentro estavam me esperando entrar. E aí, quando eu entrei, foi uma das melhores tardes que eu já experimentei dentro de uma sala de aula. Pessoas chorando, pessoas assim, sedentas de receber apenas um abraço, sedentas de ouvir, pelo menos, como você está. Só isso. Conversa de sentar no banco na hora do intervalo e conversar com essas pessoas. Eu sei, isso é normal, nós vivemos as dificuldades, nós vivemos limitações, assim como Saulo naquele momento. Mas a palavra de Deus para Saulo para Ananias, foi clara: levanta-te e vai. A palavra do Senhor para você, gente: levanta-te e vai. Lá em Mateus, quando o Senhor dá esta comissão aos seus discípulos, ele faz uma promessa. E essa promessa continua viva ainda hoje sobre a igreja, sobre a sua vida. O Senhor diz assim:
eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos ainda não aconteceu, então esses dias ainda continuam sendo contados, e o Senhor está conosco. O Senhor está aqui nos ajudando a superar as nossas limitações para alcançar o coração dessas crianças, sem nenhum preparo, sem nenhuma estrutura. Quantos, assim como a Jéssica, não têm um exemplo de pai dentro de casa? Quantos? Me falem. Aliás, eu falo para vocês, são vários. Eu estava dentro de uma sala de aula e na dinâmica, na palestra que nós estávamos dando, todas elas, tá, gente? Quando eu falo palestra, é que eu não vou falar pregação, tudo bem? Eu não vou, estou aqui ministrando na vida dos jovens e adolescentes. Não, eu estou trazendo uma palestra para jovens e adolescentes. E aí, lá no Riacho Grande, depois da balsa, tem vida. Depois da balsa tem um bairro enorme lá, mora muita gente. Não sei se vocês sabiam que no Riacho Grande tem uma balsa que atravessa para o outro lado lá. Estava lá, e aí, palestrando, no final uma menina procurou, saiu de dentro da sala com a gente, com a equipe, falou assim: você falou igualzinho o meu pastor. Eu falei: não, calma aí, eu não. Falou sim, tudo que meu pastor prega de domingo, você falou aqui dentro da sala de aula. Então, quando eu falo palestra, é justamente isso que vocês estão acostumados a falar. Nós vamos sempre levar o exemplo de Jesus para resgatar princípios, valores, honestidade, justiça, amor ao próximo dentro da sala de aula. Beleza? É isso que a gente faz quando nós vamos para dentro das escolas. E aí estou eu dentro de uma sala de aula e um menino, assim, atormentando. Mas não era só um pouco, era muito. Pensa numa criança, não, vocês não vão pensar porque vocês só têm filho cristão e tal, todo mundo com uma base, sociedade, muito bem. Mas uma criança muito atentada, muito, ao extremo. Foi lá, um capelão ficou próximo, não adiantou nada. Eu fiquei de costas para ele porque ele estava tirando a atenção da turma, não adiantou nada. Falei: fica quieto, não adiantou nada. Aí aquele menino ficou marcado, e num outro evento, aí a gente estava na quadra, com um monte de gente lá, levei uns caras que foram usuários de droga, para eles poderem contar a experiência, e mostrar que com Jesus tiveram a vida transformada, que isso não vale a pena. Esse menino chegou, eu falei: eu vou ficar perto desse menino hoje, eu vou ficar lá, perto desse menino. Ele não vai poder falar nada. Não adiantou nada. Esse menino, independente de quem estava perto, começou a xingar um outro que estava quieto. Aí, gente, eu já estava nervoso com ele, eu já estava sem cabelo, com a cabeça quente. Cala a boca, moleque. Aí eu fiquei bravo. Olha só, pequei, gente, pastor, me perdoa. Eu pequei, eu falei assim, depois que tudo... Calma, eu vou falar depois. Mas antes, briguei com o menino, para, você não pode fazer isso, a gente não está aqui, ninguém é obrigado a ouvir o que você está falando. O menino, acho que de 13 anos. 13 anos. Quando tudo aconteceu, eu caí em si e falei assim: caramba, eu não podia ter feito isso. Meu Deus do céu, esse não é o meu papel aqui dentro da escola. Cara, esse menino vai lá na secretaria, ele vai falar para o diretor o que eu fiz. Puxa vida, me ferrei. O que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? E o menino aqui, eu já tinha perdido completamente o controle, né? O menino aqui e tal, e eu, meu Deus, pensando no que ia acontecer. Aí o Espírito Santo vem, né? Dando a orientação, dizendo o que vai fazer, como. Aí eu, antes de todo mundo ir embora, eu falei: vem cá, cara, a gente não precisava ter chegado a esse ponto. Eu pedi perdão ali para o menino, mas com a estratégia: eu vou deixar ele aqui, vou correr na secretaria para falar com a direção antes dele, porque se ele falar, eu estou ferrado. Cheguei lá na direção,
olha só, puxa, foi bom lá? Foi legal, mas eu tive um problema com um aluno tal. Também, aí a diretora começou a descer o malho no aluno. Aí meu coração, graças a Deus, ufa, já não vou sofrer tanto. Aí ela vem e dá uma facada no meu peito e fala assim, depois que a mãe dele morreu, a pessoa mais importante da vida desse menino morreu, velho. E eu estou brigando com ele. Talvez tudo que ele está fazendo é por falta dessa mãe. E eu aqui, brigando, querendo disputar forças com ele. Eu não podia ter feito isso. Passou o ano, e aí eu mudei a minha atitude com aquele menino. Imaginem quantos meninos tem assim dentro da escola, gente. Ele volta para casa, não tem quem vá receber ele com um prato de comida, com uma roupa lavada, e essa criança tem 13 anos. O que ela vai fazer? Jéssica, o que você fez quando a sua mãe não deixou mais você vir para a escola dominical? E aí as pesquisas dizem que o que leva o jovem adolescente a usar droga, a praticar o crime, não são as amizades dele. É a falta de carinho, é a falta de pessoas dentro de casa. O que poderia ter acontecido com a Jéssica se ela não tivesse sido alcançada por esta mulher? Imaginem quantas pessoas podem ser alcançadas por você. Por você, do lado da sua casa. Eu acho também que já contei aqui, meu Deus. Na minha casa, na frente, assim, no prédio de frente, no 3º andar, um menino com 18 anos, nunca tinha ouvido falar de Jesus, cara. Quando ele quis namorar minha filha, e ela virou e falou assim, não posso namorar, mas levar para a igreja ninguém quer, né? Aí eu falei assim, então tá bom, nós precisamos levar essa família para a igreja. E levamos eles para a igreja. Toda a família aceitou Jesus. E aí, terminei com ele, e eu falei assim, eu tenho que buscar outra família, porque quantos estão na mesma situação que ele, com 18 anos? Quantas pessoas? Sabe o que mais afligiu esse menino dessa escola, que perdeu a mãe, há talvez um ano atrás, perto disso? No início do ano, o irmão dele ficou desaparecido 30 dias. Quando acharam, só tinha osso. Por causa da criminalidade. Se eu não chegar lá toda quarta-feira e não abraçar este menino, e não perguntar para ele como é que você está, eu posso te ajudar? A sociedade maligna vai fazer isso. Eu estou contando essas situações para vocês entenderem que o Senhor tem um chamado na sua vida. Talvez eu contando isso, você pensou, lembrou em alguém, em algum lugar que você pode ir, mas ainda existem as limitações, a falta de coragem, ainda existem as dificuldades, e aí a gente não está fazendo. Mas existem pessoas que estão sofrendo lá fora. Ananias levantou, Ananias se colocou à disposição do Senhor, Ananias foi à rua direita, Ananias entrou na casa de Judas, e lá estava quem? Saulo, apelidado de Tarso, sentado e orando. Uma pessoa dependente do mover de Deus. Uma pessoa esperando que algo acontecesse na vida dela. Ananias chega, chama Saulo de irmão, olha a fé, o cara já chegou com fé, tinha medo, mas Deus mandou ele ir, ele foi e chegou lá com fé, e disse, Saulo, meu irmão, eu vim porque o Senhor mandou, e na hora que ele orou, o milagre aconteceu.
Vocês sabem quantas mães têm orado para que a escola do seu filho seja diferente? Vocês imaginam quantos pais dentro da igreja estão assim: Senhor, envia um anjo para que a vida do meu filho seja alcançada, porque eu não tenho mais conseguido falar. O Senhor está falando com os anjos, para que esses anjos vão e por onde passarem, falem do amor de Jesus Cristo. Façam discípulos como o presbítero fez na vida da Jéssica. Me fugiu o nome do presbítero. Presbítero? Roque. É isso, Roque? Roque e Marró. Fazendo discípulos, pregando a palavra de Deus. E nós temos aí um bom exemplo. Paulo, eu não preciso falar. Levantou dali, foi batizado, e nós conhecemos o cristianismo, temos a nossa convivência através de tudo que Paulo escreveu e deixou para as nossas vidas. Bruno, eu não quero ir para dentro da escola. Não tem problema, meu irmão, minha irmã. Você pode ir para dentro de uma empresa. Aonde você está? Sabe a oportunidade do café, de juntar ali e ter 2 minutos de oração? Chamar o outro 007 lá, que é crente dentro da igreja, mas lá não pode ser, ninguém pode descobrir, o agente secreto lá dentro da sua empresa. Chama ele e fala assim: irmão, vem cá, vamos começar a orar nós dois aqui. Chama o terceiro. E aí, assim como foi em Atos, as pessoas vão sendo acrescentadas através da sua atitude em fazer o que o Senhor pediu para que você faça. Lá dentro do hospital, lá dentro da escola, lá dentro da empresa, lá dentro de casa, lá dentro do presídio. Gente, existem muitas pessoas aguardando a igreja, aguardando você, ansiosas de algo novo. E o que é novo? O Evangelho. É isso que vai ser levado para a vida deles, para que a vida deles seja transformada. A palavra de Deus, e não é outra coisa, é a palavra de Deus. E para encerrar, eu quero... O que aconteceu aqui, eu li num livro recente. Diz assim a frase que eu li no livro: a bênção está no fazer e não no aprender. Nós já aprendemos, nós já ouvimos, nós sabemos. Agora, a bênção está na hora que nós fazemos. O milagre acontece quando nós fazemos, quando nós vamos, quando nós colocamos a mão no arado, o milagre do Senhor acontece. O convite está feito. Uma pessoa anônima como Ananias ouviu a voz de Deus, foi lá, acreditou e fez. Hoje você está ouvindo a voz de Deus, e fica o convite, para que ano que vem, quando forem completar os 27 anos da igreja, tenham outros testemunhos como o da Jéssica aqui. Gente, há um ano atrás, eu ouvi alguém aqui, e eu vi, minha vida foi transformada, e eu estou aqui dizendo o impacto da igreja na minha vida, trazendo o que esta comunidade provocou na minha vida. O Senhor está te chamando. A resposta que você vai dar não precisa ser para mim e nem alta, que seja para o Senhor. Atenda o chamado do Senhor na sua vida. Ele vai estar contigo todos os dias,
Todos nós somos convocados, todos nós somos chamados por Deus para cumprir a esta missão. Então, que a sua resposta para o Senhor seja: eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, cumprir a tua promessa, viver a tua palavra. Que vocês tomem essa posição diante do Senhor, em nome de Jesus. Que este culto de missão, que esta celebração não seja só mais um dia, não seja só mais um culto, não seja só mais uma pessoa que vocês ainda não conhecem, que veio aqui e falou. Não, que seja o Senhor falando na sua vida. E que as pessoas lá fora possam viver o que vocês têm vivido. Experimentar o que vocês têm experimentado. Ter a proximidade com Cristo, em nome de Jesus. O meu desejo diante de Deus é que vocês tenham todos os dias a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa. E se isso acontecer, não tenham medo. Abra a boca que o Senhor vai falar através de você. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, muito obrigado. Igreja, muito obrigado. Divane.